Olá, seja muito bem-vindo em mais um episódio do Papo com Bia. E hoje a gente vai falar coisas que estão pesando a tua mente, uma lista de excessos que tu pode começar já a retirar da tua vida e transformar a tua rotina, trazer uma rotina mais equilibrada, mais leve, com menos ansiedade. E é uma coisa que eu estou fazendo na minha vida e estou trazendo aqui para ti nessa série de vídeos que eu tenho feito, que é justamente para te ajudar nesse processo, para te ajudar a ter mais equilíbrio emocional e conseguir ter um estilo de vida mais tranquilo e que se encaixe na tua rotina, sabe? Eu acredito que a gente está sendo muito bombardeada com o estilo de vida de outras pessoas e a gente acaba não repensando e não analisando o nosso próprio estilo de vida. Então é isso que eu tenho feito ao longo desses 90 dias de transformação pessoal, que já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se quiser saber o que eu fiz, o que eu tenho feito, pode ir lá nesse vídeo, se não me engano, tem dois vídeos, um que é o começo e um que é a continuação. E aí eu tenho feito várias mudanças e pode ser que esse excesso de informações, excesso de coisas, de objetos, pode estar prejudicando a tua saúde mental, o teu equilíbrio emocional e a tua paz na tua rotina. Então eu vou te trazer aqui uma lista que ela é bem interessante, ela é básica, ela não é algo fora do comum, mas que muitas vezes tu não pensa por que que isso está acontecendo e por que às vezes tu sente esse peso, tá? Então, o primeiro excesso que tu pode estar na tua vida e que pode estar trazendo esse excesso mental, essa mente mais cansada, esse sentimento de, sabe, parece que não tem energia para lidar com o teu dia, é o excesso de roupas, excesso de objetos, entre aspas, mais especificamente roupas. Eu sei que tu pode ter muita coisa guardada que na verdade não está sendo usada, muita coisa que às vezes é muito apego emocional. Então, fazer essa limpeza no teu guarda-roupa, tirar as roupas que não usa, direcionar para alguém que possa realmente utilizar, evitar o consumo inconsciente, a compra excessiva, a compra obsessiva, a compra compulsiva que te traz aquele conforto emocional momentâneo. Eu falo isso para ti porque também eu estou utilizando essa ferramenta para fugir disso, porque senão a gente se torna refém de uma coisa que a gente não tem controle. E esse excesso abarrotado, quando tu abre teu guarda-roupa, que tu não encontra nada, que parece que tu não tem nada, na verdade, é porque falta ali uma organização, falta uma limpeza, uma clareza. E isso, fazendo fora, vai te ajudar muito dentro. Então eu fiz isso no meu guarda-roupa, tenho tentado buscar um estilo e uma forma de se vestir que possa combinar peças com peças que tenham, assim, sabe, que dá pra usar combinadas com outras roupas e que eu pare um pouco de comprar e achar que eu preciso antes de entender o que eu tenho. Eu acredito que a frase para fechar esse bloco do que é realmente esse excesso de roupas é entender o que eu tenho, o que realmente eu preciso. Porque a ideia que eu tinha era que sempre eu estava precisando de mais roupas, porque parecia que eu nunca tinha, justamente porque eu não entendia o que eu já tinha, sabe? É tipo isso. Então, é importante a gente fazer essa limpeza. Outro excesso, o segundo excesso que eu trouxe aqui, que eu anotei, são excesso de caixas e objetos guardados. Fazer essa limpa no guarda-roupa e no teu quarto no geral. Tirar aquelas caixas, aquelas coisas que estão guardadas, lembrancinhas, sabe, papéis de documento, muita coisa guardada, objetos que não cabem mais na tua vida, na tua realidade, que às vezes traz até energia de momentos que não foram muito bons na tua vida, mas que tu guarda, às vezes não sabe nem porquê. Então, se questiona, poxa, eu preciso desse objeto na minha casa, isso faz ainda sentido com a pessoa que eu sou, com a vida que eu quero ter? Porque tirando esse excesso de objetos, tu vai ter, assim, um sentimento de leveza, realmente. Foi o que eu senti. Tanto que tu pode ver que eu já até modifiquei aqui esse quarto. Já separei meus livros daquilo ali. Tirei o que eu não quero mais e deixei o que eu posso reutilizar e ir acrescentando as coisas que realmente vão fazer sentido para ti. A terceira é o excesso de notificações. Uma das coisas que melhor eu faço na minha vida é ficar reorganizando o meu celular. Então, hoje mesmo eu fiz uma limpa de grupos de WhatsApp e conversas antigas. Quando eu fui lá para baixo nas conversas que eu já tinha conversa de 2024, coisas com pessoas assim momentâneas que poderiam estar apagadas há muito tempo. Então, quando a gente apaga isso, a gente já sente uma leveza ali no nosso celular. E pode ir lá nas notificações do teu celular, já sair desligando tudo, porque se realmente for uma coisa importante, pensa comigo, as pessoas elas precisam te ligar, elas precisam
falar de uma forma objetiva e não ficar, assim, as conversas que são paralelas e coisas que vão tirar, às vezes, teu foco de alguma coisa que tu esteja fazendo, elas não são coisas tão importantes. Então, tira ali um momento para fazer aquela checagem. Vou ver aqui as mensagens do dia ou algum horário que tu realmente foque para aquilo, mas depois esqueça e vá viver a tua vida, fazer as tuas atividades, porque muitas das vezes a gente sente que o nosso dia não rendeu justamente porque a gente passou o dia inteiro à disposição de grupos, de pessoas que ficam conversando coisas aleatórias o dia inteiro. Então, se a gente der espaço nisso na nossa vida, a gente vai acabar perdendo tempo. Então, eu tenho feito isso nas notificações. Já limpa as notificações do teu celular, os grupos e coisas que tu não participa realmente, para ter aquilo que realmente... Porque quando a gente entulha muitas coisas, a gente acaba até esquecendo as coisas que são realmente importantes dentro daquele universo. Às vezes a gente precisa responder tal grupo ou tais pessoas, mas está tão cheio de coisa que a gente não consegue nem direcionar a nossa energia para responder aquilo de uma forma eficiente, de uma forma que a gente não se sinta, sei lá, boicotada no nosso próprio mundo ali virtual, né? Então, terceiro, o excesso de redes sociais. Já falei isso nos outros vídeos, tenho feito isso. Escolhe uma rede social objetiva, o que tu vai fazer ali naquela rede social naquele momento, para que tá abrindo aquela rede social naquele momento. Então, direcionar um horário, um momento, às vezes só um dia na semana para ficar checando ali as redes sociais e não aquilo a todo instante, porque isso prejudica muito, não só a nossa rotina, o nosso checklist das coisas que a gente quer fazer na nossa vida, do que polui a nossa mente e a gente não consegue sabe, andar com os nossos projetos, andar com a nossa rotina, com as nossas atividades do dia a dia, e aí vem a cobrança, a autossabotagem, a preguiça, e tudo isso prejudica a gente, e muito. Então eu tenho feito isso e tenho tido excelentes resultados. Outra coisa que pode estar prejudicando a tua mente e a tua sensação de tranquilidade no dia é o excesso de tarefas soltas. Tu pode estar com muitas tarefas soltas. Eu sou do tipo de pessoa que pensa sempre, caramba, eu tenho muita coisa para fazer. Ok, eu não posso deixar isso na minha mente, porque senão eu realmente não consigo andar com aquelas atividades. Então eu utilizo um aplicativo que eu vou deixar por aqui, só o slogan dele é Structured. É uma forma de uma agenda online, mas eu também adoro caderno. Tenho um caderno aqui que na verdade ele é um caderno de receitas que eu estou reutilizando ele para colocar listas e coisas que eu quero fazer. A escrita, ela ajuda muito, mas o digital, a agenda digital, ela facilita demais. E aí, nessa agendinha, tem uma lista solta lá que tu sai colocando todas as trilhões de coisas que tu tem para fazer e depois tu direciona ela para algum dia da semana. Então, isso tem me ajudado demais. Tem muita coisa caminhado por conta dessa lista que eu tenho feito. Quando a gente tira da nossa mente e coloca para o papel ou por uma área escrita realmente, a gente consegue ter dimensão e direcionar a nossa energia para fazer aquela atividade no momento certo. Isso tem ajudado demais. Isso, tu pensa assim, isso não tem nada a ver com o meu emocional. Tem completamente a ver. Porque se tu não tem organização das coisas que tu tem para fazer, as tuas atividades ficam todas acumuladas na tua mente, isso aumenta teu cortisol, tu aumenta o teu estresse e tu não consegue lidar com o teu dia de uma forma leve e tranquila. Outra coisa que pode estar fazendo parte da tua lista de excesso é excesso de impulso de compra. Então, eu já falei no meu vídeo também de 90 dias de transformação, que não ter esses aplicativos de compra traz uma baixa ali na tua dopamina e ela te faz ter tranquilidade para escolher o que realmente tu precisa comprar. Então, sair dessa armadilha de ter esses aplicativos instalados a fácil acesso na nossa mão, com compra rápida, para quem tem problema com isso, porque eu tenho problema com isso e estou resolvendo isso dessa forma. Outro excesso que tu pode tirar da tua vida, que é muito importante, é o excesso de culpa. Sentir culpa por não conseguir concluir ou fazer tal tarefa, ou agir de tal forma. Então, esse excesso de culpa pode estar sim te prejudicando, porque acaba trazendo um pensamento negativo ao teu respeito para ti mesma, e isso faz com que a gente não tenha energia suficiente para colocar na nossa vida, para direcionar realmente para o que realmente importa.
Então, trabalhar esse excesso de culpa, não ficar se culpando, se sentindo errada por não conseguir fazer certas coisas ou por não conseguir agir da forma que gostaria, porque tu precisa ter paciência consigo mesma e precisa ter baixa o sentimento de autocobrança. Precisa ser de boa contigo, porque com as outras pessoas a gente é super de boa, a gente aceita, a gente entende, mas com a gente quer dar paulada na cabeça. Não é assim que funciona. As coisas não funcionam dessa forma. Se tu ficar te cobrando, se sentindo muito culpada, isso vai te atrasar cada vez mais com que tudo se desenvolva. Então, trabalhar a culpa é muito importante, tá bom? Esse aqui é genial, tem que ter sempre em todos os meus vídeos, que é o excesso de comparação, que é uma bola de neve que te leva cada vez mais, cada vez para o fundo do poço, quanto mais tu te compara com as pessoas. Então, tudo isso tem a ver com o fato da gente entender como é a nossa rotina, o que a gente quer alcançar, que tipo de comportamento a gente quer ter e alinhar isso com a nossa rotina e não querer ficar se espelhando no que as pessoas fazem. Com o excesso de rede social, principalmente dessas redes sociais mais aceleradas, como Instagram e TikTok, a gente consome muito conteúdo e de estilo de vida de pessoas que às vezes não tem nada a ver com a nossa rotina. Então a gente se sente, volta, né, pro anterior, se sente culpada por não estar vivendo daquela forma e além de se sentir culpada, fica mais se sentindo culpada ainda por não fazer as coisas que as pessoas dizem que tem que fazer, mas na verdade não condiz com a tua rotina. Então, quanto menos rede social e menos comparação tu tiver, mais tu vai conseguir ter uma vida tranquila e direcionar a tua energia para aquilo que é importante. Se tu tá com excesso de mente, sabe, com a mente inflamada, essa mente inflamada ela vai te causar vários sintomas. Sintomas de baixa autoestima, sentimento de não querer, sabe, não tem energia para os seus próprios projetos, fica ali na cama deitado o dia inteiro, sem propósito, acorda e não tem nenhuma atividade para fazer para si mesma, para, sei lá, chegar mais perto do que tu quer ser ou das coisas que tu quer alcançar. Tudo isso vem de uma comparação e é um ciclo vicioso ali de ficar exposta. Como é que a gente vai se comparar? Basicamente a gente se compara hoje em dia vendo a vida das outras pessoas e é sempre assim. As pessoas estão ali postando o seu palco e tu tá comparando com o teu bastidor aqui, que é o que tu sabe que acontece na vida de todo mundo, mas o cérebro dele tá tão acelerado que não consegue diferenciar o que é virtual e do que é real. O penúltimo é o excesso de estímulo mental, que nada mais é do que ficar ali com excesso de conteúdo, consumindo. Isso vai te dar uma canseira tão grande, um cansaço mental que vai pro teu físico. Sabe aquela coisa quando a gente sai de uma prova do Enem, que tu chega em casa e só quer dormir e tu ficou sentada aquele tempo de prova? Na verdade, foi o cansaço mental que ele acaba sobrecarregando o teu físico e tu não tem energia para nada. Porque esse excesso de estímulo mental, de televisão, sabe, de informações que às vezes tu não escolhe, elas simplesmente estão lá. E aí acaba que tu se sente cansado e não sabe nem por quê. Então tenta melhorar essa questão do teu estímulo mental ali, principalmente na parte da manhã e antes de dormir. Excesso de pensamentos acelerados. Exatamente assim, tudo isso ele vai gerar sintomas e a gente vai ter sim pensamentos acelerados, achar que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo e querer fazer tudo e não conseguir lidar e não conseguir se organizar. Então, isso vai aflorar na nossa vida de alguma forma. Isso vai trazer sintomas, isso vai trazer estresse, queda de cabelo, crise de acne que eu tive recentemente, que eu tava com, sabe, umas acnes aparecendo assim, nem sabia por quê. Excesso de consumo de açúcar, engordar, e aí vira uma bola de neve, que o excesso mental, ele é bem certo que ele vai florescer ali no nosso corpo, ele vai se mostrar no nosso corpo, e o nosso corpo vai mostrar os sintomas disso, né?
Então, é importante que a gente saiba que esses excessos, eles prejudicam a gente, que a gente tem que tomar algumas atitudes para que ele não sugue toda a nossa energia, e mudando alguns certos hábitos. E entender que se a gente está com excesso de informações na nossa mente, se a gente equilibrar a nossa mente, muita coisa melhora ao longo desses 90 dias, desse tempo que eu estou fazendo de detox de dopamina barata, como eu fiz o vídeo. Justamente eu tenho conseguido alcançar metas e atividades e coisas novas que eu gostaria de fazer, e que tu gostaria às vezes de fazer também, mas não tá conseguindo, justamente porque tu tá deixando a tua energia se esvair com coisas que não te contribuem muitas vezes em nada. Então, o que eu faço? Reduzo televisão, eu praticamente não assisto TV, no máximo eu assisto série, coloco a série específica que eu quero assistir e assisto. Reduz televisão, reduz acesso a aplicativos de compra, reduz as redes sociais, utiliza ali aquela que mais te traz paz, que mais te traz conhecimento, porque a rede social também tem muitos vídeos que são bacanas de aprender, de, enfim, de conversar aqui, como uma conversa dessa que eu tô tendo contigo. Reduzir, na verdade, o que mais que eu faço? Aumentar coisas boas para ti. Atividade física regular, oração contínua, ouvir conteúdos que são importantes, que te trazem fortalecimento espiritual. Então, tudo isso é importante para quando tu quer reduzir o teu excesso de inflamação mental. Existe inflamação do nosso corpo, mas a nossa mente também se inflama de um excesso de conteúdo, e isso pode estar te prejudicando, tá? Então, se tu reduzir todos esses excessos que eu coloquei aqui nessa lista, isso já vai te ajudar muito. Então, é esse o nosso bate-papo de hoje. Eu venho compartilhando aqui contigo essa minha caminhada de autoconhecimento e que realmente possa te ajudar em algum sentido. Se tu acha que realmente pode ajudar outras pessoas, já encaminha esse vídeo para tua amiga. Esse áudio já encaminha, se tu também estiver aqui no Spotify. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e me colocar aqui, de repente, um único excesso que tu vai tentar tirar da tua vida e ver o resultado disso. Coloca aqui pra mim um excesso somente, que realmente te faz mal, mas que se tu tirar e reduzir um pouquinho, já vai melhorar muito. E aí tu vai fazendo de forma por etapas. Faz um, depois faz outro, e tu vai ver realmente a mudança disso. Porque se a gente não fizer, pode ter certeza que ninguém vai dizer pra tu fazer. Então, quando tu começar a perceber a melhora no teu corpo, na tua mente, nas tuas emoções, com certeza tu não vai querer parar de fazer isso, assim como eu não consigo parar de ficar o tempo todo buscando esse alívio na minha vida, tá? Então, um beijo e até o próximo episódio.